Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é daqueles que, olha, mexe com a gente, a figura de Lúcifer. Mas atenção aqui, a nossa abordagem vai ser bem específica, tá? Vamos investigar Lúcifer só pela lente de alguns textos bem particulares. Coisas como Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, História Secreta da Tulig-Chassey, O Mistério Belicena-Vilca. São fontes, assim, mais filosóficas, esotéricas, com uma visão bem própria. Nossa missão hoje é desvendar como esses textos retratam Lúcifer, sabe? Com as características e o papel que eles dão para essa figura. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. Exatamente. E olha, é muito importante a gente deixar claro desde já. O que vamos fazer é expor o que está nessas fontes. Não é questão de concordar, discordar, nem de ficar comparando muito com, sei lá, a Bíblia ou outras visões mais comuns. O foco é só apresentar e tentar entender como esses textos enxergam Lúcifer. E como você falou, é uma perspectiva bem diferente. Pode preparar para encontrar umas ideias assim bem inesperadas mesmo. E a gente já começa com uma que, nossa, chama muita atenção. Num dos textos, A História Secreta da Tuleg-Gesellschaft, aparece um nome surpreendente, para dizer o mínimo: Cristo Lúcifer. Só esse nome composto já indica uma reinterpretação radical, não acha? Aqui a coisa começa a ficar realmente interessante. O que seria então essa figura? Qual a função dela nesse sistema? Olha, segundo esses textos, é uma função central e bem dramática, viu? A missão principal de Cristo Lúcifer seria o resgate dos chamados espíritos cativos. O texto fala até num autocativeiro, quer dizer, ele mesmo teria se aprisionado de propósito, um sacrifício, que os textos dizem ser quase impossível de entender para nossa mente comum, sabe? E tudo isso para poder ajudar esses espíritos presos. Espíritos cativos. E quem seriam esses espíritos? Cativos de quê? Ou... De quem, exatamente? Dentro da visão de mundo desses textos, né, os espíritos cativos são como essências puras, de origem divina, mas que acabaram presas, enredadas na matéria. E essa prisão toda seria resultado da ação de uma outra figura-chave nesses textos, o demiurgo. O criador do mundo material, nessa visão, seria o carcereiro, entende? Entendi. O demiurgo. E parece que as fontes colocam o Cristo Lúcifer como um oponente direto dele, né? Aliás, esse demiurgo também é chamado por um nome composto bem forte, Jeová Satanás. Isso aparece bastante, tanto na História Secreta quanto no Mistério Belicena-Vilca. Como que essa briga, essa oposição entre Cristo Lúcifer e Jeová Satanás acontece na prática, segundo os textos? Essa oposição é tipo assim, a coluna vertebral da ação de Cristo Lúcifer. Ele é a força que age contra a ordem material que o demiurgo Jeová Satanás criou. A meta de Lúcifer, segundo eles, é justamente essa: libertar os espíritos. Libertar do que eles chamam de cativeiro e escravidão à obra do demiurgo. O demiurgo está ligado à criação da matéria, do universo físico e também das leis desse universo, tipo o karma, por exemplo, que, para essas fontes, servem para manter os espíritos presos nesses ciclos de vida material. Cristo Lúcifer seria então essa força libertadora, o oposto dessa estrutura que aprisiona. Nossa, é uma dinâmica bem diferente do que a gente costuma pensar, né? E esse nome, Jeová Satanás, para o criador material, é chocante, inverte tudo. Mas, voltando ao Cristo Lúcifer, como ele faz para libertar? Como ele age? A História Secreta fala de outro conceito curioso ligado a ele, o sol negro do espírito. Diz que ele se instala como esse sol negro. O que isso quer dizer? Como ele ilumina? O sol negro do espírito é uma metáfora bem forte nesses textos. Não é uma luz que vem de fora, como o nosso sol. É um centro de irradiação espiritual que fica dentro. Cristo Lúcifer, sendo esse sol negro, agiria de forma carismática. Essa palavra aqui parece significar uma influência direta, espiritual, sem precisar de ritual externo, sabe? Os textos dizem que ele age detrás de Vênus, o que pode ser algo simbólico, talvez astrológico, meio complexo.
Mas o ponto-chave parece ser o jeito como essa influência chega nas pessoas. E como ela chega? O texto fala algo sobre um paráclito e uma conexão com o sangue de um grupo específico, os vírias perdidos. Isso soa bem específico mesmo. Sim, é super específico e central para essa doutrina. O víria perdido, para essas fontes, seria um tipo humano especial. Alguém com uma herança espiritual, eles falam em sangue hiperbóreo, mas que está perdido, sabe? Desconectado da origem. Com essa herança meio adormecida por causa da vida no mundo material. A iluminação do Sol Negro, de Cristo Lúcifer, não seria para todo mundo. Seria para esses vírias perdidos. E ela seria transmitida por dentro, ativada no sangue. Sangue aqui parece ter um sentido físico e também metafísico, de linhagem espiritual. E o paráclito? Qual o papel dele nisso tudo? É tipo um mensageiro, uma energia? O paráclito é descrito como um intermediário, ou uma força que facilita as coisas. É ele que conecta a influência de Cristo Lúcifer, do Sol Negro, direto no sangue do víria perdido. Pensa nele como o canal, o agente que permite essa ativação interna, esse despertar que vem de dentro, não de fora. O que é fascinante aqui é justamente essa ideia, uma transmissão espiritual que funciona quase que biologicamente, ligado a uma herança, a uma qualidade da pessoa que pode ser acordada por essa influência luciférica. Um tipo de despertar espiritual que está ali codificado no sangue e que essa força intermediária ajuda a ativar. Fascinante. E, de novo, bem diferente do que a gente ouve por aí sobre revelação, né? E essa conexão toda, ela leva a alguma coisa prática na vida desses vírias? Os fundamentos da sabedoria hiperbórea mencionam uma tal de atitude graciosa luciférica. Parece uma postura, um jeito de ser. O que define essa atitude? Exato. Não é só acreditar, é algo que se reflete numa postura de vida mesmo. Eles chamam isso de ética nuológica. Essa atitude graciosa luciférica envolve usar ativamente uma coisa chamada vontade graciosa. E essa vontade não seria a nossa vontade comum, do dia a dia do ego. Seria uma força especial, uma energia extra, que viria justamente do paráclito, como resultado daquela conexão com Cristo Lúcifer. E para que serve essa vontade graciosa? Qual a finalidade dela? A função é bem estratégica dentro da lógica deles. Ela permitiria ao eu do viria parar o que eles chamam de processo entelequial dos símbolos sagrados. Traduzindo um pouco, seria a capacidade de se livrar do poder de controle que os símbolos culturais, religiosos, sociais têm sobre a consciência. Símbolos que para eles pertencem à ordem do demiurgo e servem para prender o espírito. A vontade graciosa ajudaria a evitar que a consciência seja fagocitada, engolida, dominada por esses significados que vêm de fora. E ajudaria a suspender a tensão dramática, o conflito interno, emocional que esses símbolos criam na pessoa. Então é como se fosse uma ferramenta interna para resistir à influência do mundo. Principalmente no nível dos símbolos, da psicologia, uma forma de manter a própria integridade espiritual. Precisamente. O objetivo final dessa atitude, dessa vontade, é chegar num estado de isolamento espiritual, autossuficiência. Os textos usam uns termos específicos tipo arquemonaudal ou esfera aérea. Basicamente apontam para uma espécie de fortaleza interna. Um estado onde o espírito do víria estaria protegido, centrado nele mesmo, livre das influências do mundo do demiurgo. E por fora, essa postura interna, essa força de vontade e desapego dos símbolos, se manifestaria como honra. A honra aqui não é só um código social, é a expressão visível dessa integridade espiritual que foi conquistada. Interessante, a honra aqui ganha uma dimensão quase metafísica, o reflexo externo de uma batalha interna vencida. Ok, então a gente tem essa figura bem complexa. Cristo Lúcifer, o resgatador dos espíritos cativos, o opositor direto do demiurgo Jeová Satanás, que é o criador material, uma fonte de iluminação interna, o Sol Negro, ligada ao sangue e ao paráclito, que inspiram atitude de resistência simbólica e integridade,
a atitude graciosa, a honra. Então, o que tudo isso significa? Como essa figura se relaciona com outras figuras religiosas importantes que aparecem nos textos, como Jesus Cristo? São a mesma coisa? Se completam? São opostos? Essa é talvez a distinção mais radical e crucial que esses textos fazem. Eles separam categoricamente Cristo Lúcifer da figura de Jesus Cristo, da forma como eles interpretam Jesus Cristo. De acordo com a visão lá da História Secreta da Tuli Gesell-Heldt, Jesus Cristo é visto como um arquétipo hebraico, ligado à esfera de Malkeuf da Cabala, e é descrito como uma espécie de imitação, criada ou usada pelo demiurgo e por um suposto governo oculto, a sinarquia. Uma imitação. Imitação de quê? E por quê? Com qual objetivo? Uma imitação, segundo eles, de uma figura arquetípica mais antiga, mais primordial, que eles às vezes chamam de Cristo, da Atlântida ou algo assim. E o propósito dessa imitação, que seria Jesus Cristo na visão deles, era confundir, submeter os vírias perdidos. Como? Usando a recordação de sangue, a memória ancestral profunda que esses vírias teriam do arquétipo original. Aí, apresentando uma figura parecida, mas ligada à ordem do demiurgo, eles seriam enganados, atraídos por um caminho espiritual que, na verdade, os manteria presos. Cristo Lúcifer, em contraste total, é sempre apresentado como o verdadeiro agente de libertação, em oposição completa a essa estrutura do demiurgo e a essa suposta manipulação através da figura de Jesus. Isso é muito subversivo, né? Comparado com as narrativas mais comuns. Quer dizer que, para essas fontes, Jesus e Lúcifer não são só diferentes, mas estão em lados opostos numa guerra cósmica, onde Lúcifer é o libertador e Jesus, nessa interpretação específica deles, seria parte do sistema de controle. Exatamente essa é a tese que eles apresentam. E essa inversão é tão forte que até símbolos que a gente normalmente associa a algo negativo em Lúcifer são ressignificados. Por exemplo, lá no Mistério Belicena Vilca, tem uma parte que fala de Lúcifer como a serpente do paraíso, mas num tom de celebração. Aleluia por Cristo Lúcifer, a serpente do paraíso. Isso mostra bem a intenção de virar de cabeça para baixo a história bíblica da queda, o papel da serpente, transformando ela num símbolo de libertação gnóstica, ligado a Cristo Lúcifer. Realmente, uma inversão completa. Uau! Bom, vamos tentar então amarrar os pontos principais que a gente viu nessa análise, focando só nessas fontes, né? Lúcifer aparece aqui com esse nome composto, Cristo Lúcifer, não como figura do mal, mas como agente de resgate espiritual. Ele é um antagonista direto do demiurgo, o criador material, que é chamado de Jeová Satanás. A influência libertadora dele vem de dentro, Sol Negro, é transmitida de forma carismática pelo Paráclito e age no sangue dos vírias perdidos. Essa conexão desperta uma vontade graciosa que leva a uma atitude graciosa luciférica, resistência aos símbolos dominantes, busca por isolamento espiritual, arqueomona, odal, e a manifestação externa disso é a honra. E talvez o ponto mais chocante, esse Cristo Lúcifer é radicalmente separado e oposto ao Jesus Cristo descrito nesses mesmos textos, que seria parte da estrutura de controle do demiurgo. É muita coisa. Essa é, de fato, a síntese da imagem de Lúcifer que esses textos específicos constroem. É uma visão complexa, cheia de termos próprios, mas com uma lógica interna bem amarrada. E claro, isso tudo levanta uma questão importante, algo para a gente continuar pensando, né? Como que essa representação tão particular de Lúcifer, não o anjo caído tradicional, mas um agente ativo de libertação espiritual, inimigo declarado de um criador material opressor, desafia ou força a gente a recontextualizar as histórias que a gente mais ouve sobre rebelião divina, origem do mal, salvação. Que tipo de reflexão essa perspectiva singular, encontrada nesses textos esotéricos, pode gerar sobre o conflito entre espírito e matéria, sobre os caminhos para a liberdade espiritual e sobre como símbolos religiosos e míticos podem ter tantas interpretações diferentes dependendo da época e da tradição de pensamento? É sem dúvida uma visão que
que tira a gente da zona de conforto, né? Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.